Chegamos, então, agora aos alguns desafios da gestão do SUS no que diz respeito a essa organização prevista, né, no Pacto Federativo. Então, uma dos desafios apresentados é que não existe uma certa confusão ou não há clareza no que diz respeito às funções delineadas para o Estado, União e municípios na responsabilidade de cada um. Elas não são bem delimitadas, mesmo depois com a regulamentação, com as leis orgânicas, com as normas, o Pacto pela Saúde e toda a normativa que segue a Constituição Federal para regulamentar. Existe um jogo, existe que não é só desse governo, né? Por muito tempo na história do SUS, essas funções elas não são bem delineadas, porque se a gente for lá nos artigos, eles não esclarecem, eles não colocam exatamente quem vai fazer o quê. Eles dizem que é responsabilidade o cuidado com a saúde, o cuidado com a assistência. Então, ainda mesmo com toda a normativa que vem após a Constituição, é possível dizer que as funções elas ainda não são bem delineadas. Então, esse é um desafio para a gestão do SUS. Né? As funções que eu digo são as funções de cada esfera de governo. Uma outra característica como eu já disse para vocês, o SUS não é só assistência médica hospitalar. Né? Então, nessas normativas, existe um detalhamento para algumas áreas, enquanto, por exemplo, assistência. Enquanto que para outras que são fundamentais para o funcionamento do sistema de saúde, há uma escassez de detalhamento nas normativas, das responsabilidades, quem vai fazer o quê. Por exemplo, a formação de recursos humanos para a saúde, de acordo com os princípios do SUS. Então, é uma escassez de normativas, uma escassez de há poucos detalhamentos, né, e que esclarece a divisão dessas responsabilidades, a autoridade e responsabilidade de cada esfera de governo nesse processo para a formação de recursos humanos na saúde. E, como eu disse antes, né, há uma mistura entre as competências comuns e as competências específicas de cada esfera. Então, é uma característica, né? Eu acho que eu já falei antes, mas é um outro desafio. O financiamento do sistema de saúde, né? A legislação prevê que deve ser compartilhada para as 3 esferas de governo. Só que ao longo da história e a própria construção do SUS, e o que de alguma medida fragiliza a gestão, fragiliza o sistema único de saúde e dificulta o trabalho nos municípios em alguma medida, e aí estando atento para características de cada município, né, porque no país existe uma heterogeneidade de municípios e para cada município a gestão ela é municipal. Então, né, os problemas para lidar e o recurso para lidar com esses problemas vai diferenciar, as demandas são diferentes, o recurso disponível também é diferente. Então, dito isso, por que estou voltando a esse ponto? Porque o que ocorre na prática é que mesmo sendo prevista o financiamento compartilhado, cada vez mais a União tem uma redução proporcional na participação do financiamento da saúde. E aí, essa diferença, as desigualdades entre os municípios, elas ficam mais gritantes. No que diz respeito à responsabilidade de regulação sobre os prestadores de serviços, a responsabilidade vai para o município, né, uma outra responsabilidade, e o Ministério da Saúde, por exemplo, ele tem uma função de condução da política nacional e regulação dessas políticas. Então,
e ele exerce esse poder em todas nas 3 esferas, né, em relação sobre as outras esferas de governo. O que é esse poder? O poder de acompanhar, de regular a condução das políticas nacionais de saúde ligadas ao SUS. E até mesmo os prestadores de serviço que são que não são públicos, que são privados. Como já falamos desde o início, o município ganha muito destaque na política de saúde, e aí aumenta a responsabilidade no planejamento, no financiamento, na regulação e na prestação de serviço. Por outro lado, normalmente os gestores, que é um desafio também para o SUS, os gestores de saúde, eles não são, o gestor que eu estou dizendo é o secretário municipal de saúde, eles não são cargos técnicos, eles são cargos indicados, né? São cargos políticos. Dessa maneira, nem sempre, e a gente tem o ministro da saúde, né, que confirma o que eu estou dizendo, e vários lugares, municípios pelo país, nem sempre essa pessoa que é indicada para ser o secretário municipal de saúde, ele tem conhecimento sobre o sistema de saúde, sobre o SUS, o que dificulta a gestão. Então, soma-se ao problema do financiamento a falta de conhecimento técnico, a falta de experiência na área da saúde para gerir o sistema que é tão complexo. Então, é um outro desafio que está posto, né, para a gestão do SUS. Os estados, eles têm o papel de conduzir, coordenar os processos de regionalização em parceria com o município, e conduzir a consolidação das redes regionalizadas, né, as redes de atenção, o que nós tivemos por muito tempo, né, se a gente olhar para os 2 princípios, a regionalização e a descentralização, por muito tempo, ela que foi o foco no município, o município à frente, teve muito mais força né, eu digo na prática de acontecer. Mais recentemente, a partir de 2011, mais ou menos, que há um caminho, né, na consolidação, algumas mudanças nas normativas, na condução dessa rede regionalizada e um foco maior, não apenas na descentralização, mas também um cuidado e um foco maior na regionalização, o que é recente e ainda está em construção no país. Então, o município ele vai coordenar o sistema de saúde do seu município, vai organizar as portas de entrada, atenção básica, a relação de estabelecimento de fluxo, de referência, né, para, por exemplo, um município que atende só atenção básica, que um município muito pequeno que atende só atenção básica, ele vai encaminhar os pacientes dele para um município que é referência, que atende os outros níveis de atenção. Então, e aí esse município que é maior, como contra-referência, eles têm essa responsabilidade, né, no estabelecimento desse fluxo de referência, a própria integração das redes, da rede de serviço, a articulação com os municípios e com essa rede regionalizada, e também a avaliação dos prestadores públicos e privados no seu território. Porque lembrando vocês que a Constituição também deixa aberta para, né, caso o município não não dê conta de atender apenas pelo serviço público, né, o SUS é prevista a contratação de serviços privados. Então, a regulação e avaliação desses prestadores de serviços fica a cargo no município, né? Então, situado dentro do território de responsabilidade daquele município. A regulação sanitária, que é, né, comandada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, é de responsabilidade, continua sendo de responsabilidade e muito importante do governo federal. A regulação dos mercados de saúde, né, os planos de saúde, é uma estratégia importante de atuação do governo federal e tendo em vista os fortes, né, o jogo, os lobbies,
o forte interesse e o envolvimento, que é um mercado, né, que transforma a saúde em mercadoria, então tem grandes interesses econômicos em volta dos planos de saúde e que é responsabilidade da União a regulação.